Boa noite. Boa noite para todas vocês. Cá estamos nós para mais uma live, não é assim? É um privilégio estar aqui. Mais uma vez, mais uma oportunidade. E sabendo que você que ainda não chegou, eu sei que está a caminho para estar participando conosco dessa live. Sejam todos vocês muito bem-vindos a essa live de terapia emocional. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, tá bom? Tirando esse tempinho aí, né? De cuidado, esse tempo tão importante para você entrar nesse mundo emocional e ter a oportunidade de ouvir falar sobre feridas, sobre dramas vividos e também sobre soluções, né? Nós vamos estar hoje falando sobre mães sobrecarregadas. Será que é coincidência essa musiquinha que eu coloquei aqui de fundo? Eu não sei se você conhece. Essa música se chama Canção da Mamãe. É de Débora Miranda. Eu gosto dessas músicas mais antigas, desses louvores, dessas canções mais antigas, porque a letra toca profundamente. Se você ainda não assistiu, a oportunidade está aí, né? No YouTube, no canal vizinho, como diz a minha mentora, essa música está lá, o nome é Canção da Mamãe, Débora Miranda. Nós vamos estar falando sobre mães sobrecarregadas, o que herdamos sobre cuidar de todos e esquecer de si. Será que tem alguma herança boa? Ah, com certeza, não é verdade? Boa noite, Eudes. Olha aí que prazer a sua companhia aqui conosco. Você que está chegando, vai aí no aviãozinho, vai mandando esse link para outras pessoas, vai convidando outras pessoas a participar conosco, tá bom? Eu vou chamar aqui a minha colega de trabalho, também terapeuta Neia, que vai participar comigo dessa live. Minha amiga. Nós preparamos esse material com muito carinho, com muito amor mesmo, tá? Essa live. Boa noite, boa noite a todas e a todos que estão presentes. Que bom te ter por aqui, minha querida. Como é prazeroso, né? Amém. A gente fala daquilo que a gente ama. Terapia emocional, controle, equilíbrio, né? Verdade. Não nosso controle, mas o controle das nossas emoções. Isso é muito precioso, né? Eu já estava aqui, né, me apresentando. Eu vou me apresentar e te passo a bola, tá bom? Para quem não me conhece, porque eu sei que aqui tem seguidores, meus seguidores, mas tem seguidores da Neia também. Tem aqueles que acabam aglutinando, né? Os meus que passam a seguir a ela e os dela que passam a me seguir também. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Rocha, terapeuta emocional. Eu trabalho com o modelo TRG. É um novo protocolo, né? É uma nova terapia que surgiu no mercado aí, algo tremendo, maravilhoso, poderoso. Pensa numa terapia que dá resultado. É essa terapia TRG. Sou também teóloga, tenho bacharelado, né? De teologia, pastora já há 12 anos, com experiência em terapia, em aconselhamento pastoral, dou palestras e por aí vai. E eu sou mãe e esposa, uma mulher feliz e realizada. Graças a Deus. Mas, Neia, eu queria saber de você. Se apresenta aí para esse povo que está nessa live. Vamos! Sou Neia, terapeuta emocional. Formei o ano passado, já faço atendimentos. E é maravilhoso essa leveza que a gente adquire através da terapia, essa tranquilidade, essa sabedoria emocional, vamos dizer assim. Enfim, é um conhecimento fantástico a nos lidar com várias coisas do dia a dia. Além disso, sou casada há 12 anos, tenho 3 meninas, inclusive um parto gemelar. Uau! Carga que se foi nesse período. Eita! Então, enfim, é maravilhoso, enfim, é isso aí. E é um prazer te ter aqui, viu, Né? Muito grande Amém. mesmo. Bom, vamos falar
Então, essa live, ela faz parte de um projeto do grupo Premium Terapeutas de Valor. Esse grupo é mentorado pela nossa querida, né, Alessandra Viana, que nos deu aí os temas como desafio para a gente começar a fazer essas lives. Muitas de nós ainda não tínhamos intimidade, né, de estar, essa liberdade aí de estar do lado de cada telinha, falando com você através dessa telinha do Instagram ou mesmo de outras redes sociais, né? Então nós aceitamos esse desafio e nós vamos falar sobre esse tema que é tão profundo, que é mães sobrecarregadas. Curiosamente, a última live, nós falamos um pouquinho sobre isso também, sobre a sobrecarga, só que eu mencionei mais em cima de mulheres, e aqui a gente está assim, bem específico, né, Neia? É mães sobrecarregadas. E a pergunta é, o que nós herdamos sobre cuidar de todos e esquecer de nós mesmas? O que nós herdamos? De onde veio esse pensamento, não é? Como que chegou isso até as nossas vidas? Nós vamos falar sobre essas raízes culturais, raízes emocionais, raízes sociais, né? Tudo isso sobre esse tema que é a sobrecarga. Quando a gente fala, às vezes, sobre sobrecargas, a gente não analisa, a gente não faz uma análise do português, né, Né? Às vezes a gente não analisa o português. O que é uma sobre? Sobre é tudo que está acima, tudo que vem além. E carga é o quê? É aquele peso, é um fardo, não é? É um peso. É um fardo que pode ser muito pesado ou não, mas todo peso é um cargo. E sobrecarga é aquilo que está além do que você deveria levar. E é sobre esse sobrepeso que nós vamos estar falando a partir de agora. Mas eu queria chamar a atenção de você que está participando dessa live aí, é o seguinte, nós vamos ter o sorteio de 2 sessões Clareza para quem ficar até o final dessa live. Então, não saia antes de finalizar, tá certo? E nós temos o compromisso de terminar no tempo certo. Então, não saia antes de finalizar para você ter essa oportunidade. Lá no finalzinho da live, a gente vai dizer aí a chave deste sorteio, como é que vai estar funcionando, tá bom? Agora, se você tem uma mamãe aí que você olha e fala, meu Deus, como fulana é sobrecarregada, manda esse link para ela. Vai no aviãozinho aí, manda esse link dessa live para essa mamãe. Quem sabe ela vai ter também essa oportunidade de, além de adquirir o conhecimento do que nós vamos estar partilhando aqui, né, que já traz uma leveza muito grande, porque quando os nossos olhos são desvendados, tudo fica mais fácil para a gente administrar, né? Elas vão estar tendo também a oportunidade de receber aí no sorteio uma sessão de clareza comigo ou uma sessão de clareza com a Neia, né? Mas, Neia, vamos lá o que importa, vamos lá o que importa, né? Queria que Vamos. você falasse sobre o legado do silêncio, né? Quando é que nós aprendemos a não pedir ajuda? Quando é que isso aconteceu na nossa história, como mulheres e como mães? Então, o legado do silêncio. Eram várias histórias que a gente ouvia quando éramos crianças. Ah, engole o choro. Que mais? Se sentir fraca, né? Não pode, nós não podemos nos sentir fraca, a gente dá conta de tudo. E esse dar conta de tudo nos traz uma sobrecarga enorme. E hoje é que a gente dá conta disso, né? Dessa sobrecarga, dessas frases inadequadas que ouvimos quando somos crianças. Engole choro, criança. Vocês não podem chorar, isso é sinal de fraqueza. E aí, esse sinal de fraqueza, a gente vai engolindo, vai engolindo. E aí, na fase adulta, é que você tem esse peso, essa relação com esse silêncio, que você se prende, não se fala, não comenta, né? A respeito disso. Desde cedo somos ensinados a engolir. Aprendemos a depender de alguém, né? É verdade. Sempre. E expor a nossa vulnerabilidade, isso não era seguro, que a gente não podia ser vulnerável, que a gente tinha que ser forte o tempo todo. Aí esse sobrecarga, né?
Aí está essa maior sobrecarga. Herdamos isso ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. E isso vai se transformando em uma prisão, né? Nós ficamos bons em esconder sentimentos. Então a gente aprende também a esconder sentimentos com isso, o engolir o E choro. dói, hein, Neia? E como dói, porque você não passa para fora, simplesmente ele te corrói por dentro. Exatamente isso. Esse engolir tudo, né? É E que a gente verdade. também, e que também aguentamos prender tudo sozinho, que a gente aguenta fazer tudo sozinhos, sem pedir ajuda, sem expor a nossa vulnerabilidade. E devemos falar sobre isso. Isso gera conexão, isso nos liberta, né? Esse soltar, esse falar sobre isso. É verdade. Neia, tem uma pessoa aqui dizendo, Elina, colocou assim, já começa na infância, dar vassourinhas e rodinhos de presente. Você tem que ser do lar. Ou seja, você tem que se silenciar, você tem que ficar caladinho e aceitar o rótulo, o título, a função que te deram. Né? Meninos brincam com boneca, meninos brincam com carrinho, então cala sua boquinha, porque essa é a sua trajetória. Meu Deus, isso é profundo. Isso marca a vida da pessoa, né? Exatamente. Você olha e Exatamente. pensa assim, é uma besteirinha, mas não é uma besteirinha, é um registro que fica ali. E isso se acumula, né? Se acumula no corpo, se acumula na mente, aí você adoece, o corpo adoece, a mente adoece, a alma adoece, enfim, adoecemos nessa limitação, nesse poder, se prender, né? Os sentimentos, prender o que faz, e isso é que faz o maior para o nosso corpo e para a nossa mente. É verdade, é verdade. Eu falo porque a gente, às vezes, a gente fazendo a sessão de terapia, né, Néia? Quantas clientes nossas passaram por situações do passado quando foram silenciadas, né? Às vezes coisas que viveram lá atrás, parecia algo inofensivo, mas refletiu para a vida de uma maneira espantosa, tá? Eu mesmo já passei por situações, quando eu passei pela terapia, né? Porque antes de atender, a gente também é atendido. Nós não estamos aqui atendendo de qualquer maneira, não, né? Quando eu passei pela terapia, eu me lembrei de uma situação vivida com meu avô materno. Na minha cabeça era o carinho de vovô, ele fazendo muita cócega em mim, muita cócega, muita. Eu senti dor de barriga, pra você ter uma ideia, né? A partir da lembrança que eu tive. E depois eu fui entender que com isso eu me tornei uma pessoa, é claro que não foi só isso, mas isso contribuiu para me levar a ser uma pessoa muito permissiva. Assim, não foi por mal, então tá tudo bem, sabe? Aquele pensamento de tá tudo bem, não foi por mal que fulano fez. Não, mas a gente precisa se posicionar. Aí você começa na fase adulta a não ir, aliás, a ir onde você não quer, porque você tem uma raiz lá atrás que diz que se você não fizer daquele jeito, você não vai ser aceito. E aí entra a questão do silêncio. Se eu não me silenciar, eles vão me criticar, vão me abandonar, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que usar a vassoura e o rodinho, como disse a Elina aí, porque senão eu vou ser rejeitado. Então eu tenho que tolerar tudo, eu tenho que ser forte. Isso é muito triste, porque é um fardo muito pesado para carregar. Exatamente. E como, né? E, na realidade, nós somos ensinados a não pedir ajuda. Porque se pedir ajuda é um sinal de fraqueza, né? Você está Exatamente. pedindo ajuda é um sinal de fraqueza. E, na realidade, é um sinal de coragem, de sabedoria, de dizer, não, não damos conta, não damos conta. Eu preciso de ajuda. Mas esse preciso de ajuda é libertador? É, mas também não é fácil você dizer, Não, eu não preciso de é. ajuda. Não é, você aprende que você dá conta sozinho, desde cedo. É, Sim, falando.
sobre mim, voltando para mim, então eu tenho 3 meninas, então eu me cobrava o tempo inteiro, eu dou conta, eu faço tudo sozinha. E falava Ensinar com minhas certo filhas, orgulho, né? sim, com Falava com orgulho. certo orgulho, não é verdade? E no final do dia, quando dava conta de tudo, era sinal de felicidade. E não é bem assim, né? Sinal de felicidade é você dizer, hoje já chega, fiz o que podia ser feito. Não pode. Fica para depois, fica para outro dia. Divide as tarefas para não sobrecarregar. E isso é libertador. Muito. Porque no final do dia você não está sobrecarregada. É verdade. A Simone disse Você tá aqui, olha, eu sou da área da educação e até hoje eu escuto engole o choro. Até hoje, coisa que a gente escutava na infância, né? Exatamente. Coisa que a gente escutava Aí na na infância. criança engole o choro, você faz com que ela fique travada. E É, isso leva para a vida adulta. É uma é. frase, mas que tem uma repercussão na fase adulta muito doloroso, muito difícil de se libertar, né? É verdade, né? A falsa, né? Uma coisa que a gente precisa destacar aqui também é a armadilha de dar conta de tudo. Não é verdade? É um laço que a sociedade nos apresenta desde sempre. Aquela falsa ideia de que ser boa mãe é ser incansável. A boa mãe é aquela que não se cansa, né? Isso, na verdade, isso cria uma prisão emocional. Por quê? Você está exausta fisicamente, você está exausta emocionalmente, porque a cobrança é muito grande, né? E ainda assim tem aquele negócio, aquele jargão que fala, né? Aquela frase que tem que estar na nossa mente. Mãe é um ser incansável. Aí você amanhece e anoitece. Tem mãe que só descansa quando vai dormir. E olhe lá, não Verdade. precisa entrar nos detalhes aqui, né? Não, Mas não tem mãe que só descansa quando vai para a cama e olhe lá se descansa. Não é assim? Só que verdade. muitas mães acreditam que precisa dar conta de tudo. Precisa dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, do casamento. Precisa dar conta, às vezes, até mesmo da família materna ou paterna, de onde saiu. Precisa dar conta de toda a parentela. Onde tem problema, ali vai a pessoa, né? É, Para cuidar, para acolher. Mas quem está acolhendo essa mãe? Quem acolhe essa mãe? Essa crença até que parece uma virtude, né? Esse modo de pensamento. Falar assim, eu vou abraçar todo mundo, eu vou dar conta, eu sou forte, eu sou empoderada, né? Mas não é virtude, queridos, entenda? É uma armadilha disfarçada de força. Porque chega uma realmente. hora que a conta vem. A conta vem. Né? Aí se você não se cuida, se você não tira tempo para você, se você não realmente não tira esse tempo para você, a conta vem uma enfermidade, é uma diabetes que vem para te parar, né? É uma pneumonia que chega do nada, não tem explicação, chega para te parar. É uma ansiedade, é uma depressão, a conta fecha e chega. Então, o que acontece? É muito melhor prevenir do que remediar. É um ditado popular muito verdadeiro, né? É muito Exatamente. melhor. A gente tem que dizer para nós, chega, eu não quero viver mais no automático, porque isso aí é automático. A gente tem que dizer, chega, não quero mais isso, eu mereço uma leveza, eu mereço, eu escolho me escutar, né? Escutar meu tempo, entendeu? Tudo é Sim, necessário e essa mudança é necessária para o nosso autocuidado, é necessário. sim. Tem Essa uma leveza. Neia aqui, sua xará, que também é terapeuta. Bem-vinda à live. Seja Ela disse bem-vinda. assim: precisamos respeitar nossos limites e desfrutar do nosso direito de descansar. Gente, preste atenção numa coisa. Eu e você, mãe, antes de sermos mães, nós somos seres humanos. Nós somos pessoas, tá?
Nós somos pessoas. Antes de eu conseguir o título de mãe, eu já tinha um nome, Rosângela. Até que um dia o meu filho mais velho me deu esse título que eu carrego com tanto orgulho. O Jonatas, né? Quando me chamou de mamãe pela primeira vez, foi preciosíssimo. Mas nós precisamos de entender, o ser humano é feito limitado. Ninguém foi feito para ser eterno nessa terra. Então não se iluda, a vida passa, a vida é passageira. Nós precisamos de aproveitar a vida em todo e qualquer momento, toda e qualquer circunstância, tá bom? Abre mão dessa canseira, administra a sua vida. É o melhor que tem para fazer, que a vida vai passar. Imagina, o meu sogro gosta muito de usar uma expressão que eu acho incrível, quando ele fala, tem gente que vive, mas tem gente que passa pela vida. Melhor é viver e não passar pela vida, né? Porque nós precisamos desfrutar do nosso direito de descansar, tá bom, mãezinha? Não se cobre tanto, não se cobre tanto. Algo a Na realidade, acrescentar, é né? reaprender. Na realidade, nós teremos que reaprender a Eu estou confiar, nesse a processo. falar, a sentir com segurança e sem julgamento, né? Exatamente. Com Precisa, leveza. É, com leveza. É necessário. mas o que acontece? Muitas vezes, quando eu falo que eu passei por isso, né? Quando a gente vai abrir mão da trabalheira, né? Para dar aquela descansada, para receber o que a vida tem de bom para dar, porque não é só serviço, não é sobrepeso, não é sobrecarga, não é só cuidar das pessoas, é receber cuidado também. É saber receber um presente, um elogio, né? E poder falar obrigada. E não receber um elogio e falar assim, a gente tenta, são seus olhos. Não, seja amável com você, mãe. Recebe o carinho do seu filho, do seu marido, das pessoas ao seu redor. Se alguém estiver disposto a te ajudar, acolhe. Acolhe. Uma coisa que eu sempre digo, gente, é igual carona. É igual carona. Se te ofereceu, recebe. Porque se você não receber, num próximo momento a pessoa vai pensar, fulano não gosta, aí não vai oferecer de novo. Então, se alguém quer te ajudar, se alguém quer te presentear com algo, recebe, acolhe, tá? Aí vai vir aquele turbilhão de pensamentos, ai, eu não posso, que vergonha, eu tô mostrando que eu sou fraca, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Aí a mente cria aquele turbilhão de coisas. Aí, como terapeuta, eu posso te falar, te dar uma dica. Quando vier esses pensamentos tumultuosos, coloca as duas mãos para cima, cheira o bolho e assopra a vela. Quem faz terapia com a gente sabe do que eu estou falando. O que é isso? É dar oxigênio para o seu cérebro, porque ele está tumultuado e precisando de se reorganizar, tá De bom? um tempo. Então, literalmente, lentamente, Que até possamos, vir a né, que calmaria. exatamente, que possamos transformar esse silêncio herdado em uma fala consciente, que precisamos aprender a falar, né, Colocar para fora, né, Meg? a pedir, que o medo de pedir ajuda em força, pedir ajuda em força, em recomeço, é necessário. Isso transforma, isso liberta. Como é maravilhoso a gente nos sentir, nos conhecer, saber os nossos limites, tirar Respeitar esse esses tempo, limites, né? exato, tirar esse tempo que é necessário, respira, para, que a leveza se fortalece. É verdade, né? A Irina está dizendo aqui que com tantas atividades, tantos excessos, né? Ela acabou desenvolvendo a fibromialgia, fundo emocional, nós sabemos que é, né? A pressão sobre nós mulheres é demais, é verdade. Simone Souza falando, fui muito reprimida na infância com isso, desenvolvi uma timidez. Jesus me libertou de muitos traumas, mas a TRG fez o papel dela com maestria e hoje sou bem desinibida. Olha que maravilha. Que maravilha. Muito bom. Parabéns, Simone. Que bênção. Exatamente.
Porque através da nossa metodologia, é isso mesmo que alcançamos. É exatamente isso. Uma Mas leveza. você já pensou de onde que vem essa necessidade de dar conta de tudo? De onde que veio isso? Você já analisou? Olha só, é uma herança silenciosa, né? A gente não nasce com isso. Isso não está na nossa genética. Ah, então é uma herança? Sim, nós não herdamos só a nossa genética, nós herdamos coisas também, mas herdamos também cultura, pensamentos, não é? Tem até mesmo a cultura familiar. Desde cedo nós aprendemos, direto ou indiretamente, que uma boa mulher é aquela que se sacrifica. Ah, essa é a boa mulher. Quanto mais ela se doa, mais valor ela tem. Ela tem. Isso é reforçado por frases, né? Do tipo assim, ela é guerreira. Quem nunca ouviu isso? Eu já tive o prazer de dizer que eu sou guerreira, né? Ah, não queira ser guerreira. Não queira ser guerreira por falta de opção. Se você tem que batalhar, ok. Mas se você tem a opção de ser princesa, assuma esse papel. Assuma esse papel, o papel adequado para ser mãe. Aquela que dá a luz, aquela que educa, aquela que cria, não é? Mas também aquela que é cuidada. Por que ser guerreira se eu posso ser princesa, Néia? Fala para mim. Faz sentido Exatamente. isso? De forma nenhuma. Não Esse é? guerreiro tem um peso enorme e que nós achávamos lindo. Ela dá conta de Exatamente. tudo, né, guerreira? Bonitinho demais, né? Olha, mulher Muito. forte. Eu não quero ser Fiona. A E, princesa que ó, também é guerreira. Não, não quero ser Fiona. a Eu quero ser Neia, cuidada. a Neia É. colocou aqui, ó, Mulher Maravilha. Já pensou Não na é? Mulher Maravilha? Não dá. Mas a pergunta fica sobre a Mulher Maravilha, Néia. Será que ela se tornou mãe? Será que na sequência dos quadrinhos ela se tornou mãe, esposa? Ou ela teve a vida livre para fazer as próprias escolhas? Como será que foi a história da Mulher Maravilha, né? Bem lembrado. Mas é assim mesmo, né? Aí vem aquelas coisas assim, aquelas observações sobre as mães. Ah, mãe é desse jeito, mãe vive cansada. Será que não dá para mudar isso? Mãe vive cansada. Será que não dá para mudar isso, gente? Mais uma vez, por que se cobrar tanto? Quantas mães deixam dos seus filhos quietinhos na poltrona do sofá, no celular, no jogo, fazendo qualquer coisa, mas não ajudando em nada com as atividades de casa? Na cabeça dessa mãe, ela está dando para o seu filho o que ela não teve lá na infância. Ela está dando o melhor que ela não teve. Lá ela não tinha tranquilidade, ela não tinha luxo, né? Ou será que foi só comigo? Lá a vida era difícil, não era assim? Aí a gente vem com aquela mentalidade que tem que dar o melhor para o nosso filho. Queridos, entenda uma coisa, mamãe: o melhor para os nossos filhos é ensiná-los a viver. Ensiná-los a viver. Se fazem parte da mesma casa, do mesmo ambiente, sim, precisa participar das coisas. Ah, mas eu só tenho filhos homens. E daí? Moram no mesmo endereço, está debaixo do mesmo teto. Então é justo que, assim como você faça, que os seus também participem da sua vida. Isso vai torná-los mais responsáveis e preparados para viver. E com certeza vai trazer leveza para você, mãe. Esse sobrepeso vai ser aliviado. Não é, né? Será que eu estou falando demais? Não. Desde cedo, necessitamos dessas tarefas serem divididas. Ah, mas é pequeno, não pode. Ele pode pouco, mas pode. Ele pode, Exatamente. pelo menos, arrumar os brinquedos, né? Se você delegar essa tarefa para eles arrumarem os brinquedos desde cedo, eles aprendem que é necessário serem organizados. E isso tira a sobrecarga em cima das mães e eles ajudam aprendendo. É verdade. Então não tem.
para aprender. Você tem que delegar. Delegar, ensinar, brincando. Façam isso nas primeiras vezes brincando. Pega ali, vamos dividir, vamos colocar tal coisa em tal canto. E isso vai ensinando. E além Ensinar o disso, prazer de participar, né, Néia? O prazer de exatamente. fazer parte. Rosângela, e pensa na conexão que isso vira, você brincando e ensinando, sabe? A criança leva isso para a fase adulta, né? Essa parte da organização. Aí O você tira detalhe que a gente tem que olhar aqui, focar bem, né? É isso que você colocou, mas no sentido assim, eu falo porque eu já vi da exaustão da mulher, algumas né? mãezinhas, mas algumas mãezinhas que já estão tão sobrecarregadas que quando entram para ensinar o filho, já entra na brutalidade. Você tem que fazer, você tem que me ajudar. Menino, É, você é inútil e por aí vai, e vai só o que agregando ao inconsciente daquela criança raízes que depois vão ter que ser trabalhadas. exato, Infelizmente. exato. Então, é ensinar com leveza. É ensinar Brincando, brincando, como você brinca, expressou com tanta excelência aí. É isso aí. brincando. É ensinar com amor, né? E entender que não fez certo dessa vez, mas está tudo bem, tentou. Tentou. Exato, Vai chegar um momento que vai melhorar, mas aplaude, comemora cada vitória do seu filho e ele vai ter prazer em te ajudar. é isso mesmo. Foi isso mesmo. Fechou então, né? Nesse assunto aí. Show! Mas olha só, Agora, você tem algo a acrescentar? Pode falar, né? não, pode concluir, Rosângela. A cultura da exaustão, né? Ela é como assim, na sociedade, ela é como se fosse uma medalha de honra. Você tem percebido isso? A cultura da exaustão é como uma medalha de honra. Exaustão virou assim um símbolo de compromisso. Você está exausto é porque você tem compromisso, né? Você está exausto porque você tem que fazer. Ótimo, você ter que fazer, mas precisa estar exausto? Será que isso é necessário? Quem diz que viver esgotado é sinal de responsabilidade, gente? Tem gente se esgotando com o que não é útil. Tem gente se esgotando com coisas sem importância. Então, essa crença de exaustão como medalha de honra é uma crença assim que ela aprisiona, ela gera culpa quando nós não conseguimos ser perfeitas em tudo. A cobrança o peso é tão grande que quando a gente falha, a gente se sente, nós mães, né? Nós nos sentimos as piores criaturas por causa do peso que nós trazemos sobre nós, esquecendo que somos humanos, perecíveis, frágeis e mulheres. Sexo frágil, frágil mesmo. Se a gente for comparar, né? Às vezes tem gente que até se sente um pouco ofendido quando eu falo sexo frágil, né? Essas que gostam de se dizer mais empoderadas, tudo bem. Mas quando eu falo sexo frágil se você for comparar a estrutura física do homem com a estrutura física da mulher, eu não estou aqui falando sobre potencial de trabalho, intelectual, emocional, não. Eu estou falando de estrutura física. O homem tem muito mais força do que a mulher, tá? Exatamente. Você pode observar até mesmo um homem pequeno e uma mulher bem alta. Se for para medir força, você pode ter certeza, ele ganha dela. É nesse sentido que eu falo, tá? Então, a gente precisa entender que tem coisas que são para nós, mas a gente tem que ir até onde dá. De preferência mesmo, nem chegar até onde dá, não chegar no limite. Porque quando a gente Exatamente. chega no limite, é um ponto muito perigoso. Quando a gente chega no limite, é um ponto muito perigoso, porque um sopro te leva para um lugar de caos. Que lugar é esse? É um lugar de ansiedade por não conseguir parar. É um lugar de irritabilidade constante. É um lugar de cansaço que não passa com sono. Você dorme e acorda cansado, exausto. É um lugar de sentimento de inadequação, mesmo fazendo muito. Mesmo fazendo muito, se sente inadequado. Que lugar de limite é esse? É um lugar de distanciamento de si mesma. E o pior, muitas vezes distanciamento até de Deus. Por que eu falo pior?
Porque quando nós estamos aflitos, quando nós estamos abatidos, e nós recorremos a Deus, o alívio vem. Exatamente. O alívio vem, aquele fardo fica mais leve. Isso é bíblico, querido. Tá? Isso é bíblico. Eu creio na palavra de Deus. Então, por isso, eu falo como verdade, porque eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. E lá está dizendo, quando nós solicitamos a ajuda do Pai, o nosso fardo, ele é mais leve. Agora, imagina se você chegar nesse ponto de distanciamento de você mesmo e chegar ao ponto de se afastar de Deus. Então, o melhor é não chegar no limite, tá? Exato. Você começou a perceber alguns sinais, respira e perceba. Será que eu preciso de ajuda? E se precisar, busque ajuda, tá? Como eu falei sobre a Bíblia, olha só, lá em Mateus 11:28 fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor tem alívio. Agora, se nós, com o nosso estresse, com a nossa angústia, com o nosso peso, com o nosso fardo, se nos afastarmos até de Deus, como Ele vai te oferecer o alívio? Fala comigo, né? Você falou isso sobre exaustão, e exaustão, ela virou sinônimo de esgotamento, né? É um esgotamento. Exatamente. A mãe dorme pouco, come correndo, não tem tempo de comer, não tem tempo nem de comer, imagina de respirar, tirar um tempinho para ela. Tem mãe que come e isso foi de pé fazendo as coisas, né? Come de pé, não tira aqueles 10, 15 minutos ali, deixa eu sentar, deixa eu comer, deixa eu respirar. E isso é necessário, esse tempo. Ó, senta ali, descansa, respira. Aí vira rotina, entendeu? Vira uma rotina, uma expectativa. Enfim, tudo correndo. Porque tem que dar conta de tudo. Naquele pequeno tempo. Isso é uma exaustão, isso é um esgotamento muito grande. Muito grande. E curioso, né, é que cuidar até se quebrar, né? Cuidar até se quebrar, cuidar do outro, parece que normalizamos isso. Normalizamos. O outro é a figura principal. E na realidade não é. Nós somos o principal. Nós temos que cuidar primeiro de nós, para depois estarmos aptas para cuidar do outro. Sim, dos filhos. Temos que estar bem erguidas. É isso. Se tornou muito normal. Pode falar. Exatamente. A Simone colocou aqui, ó. É tão sério a sobrecarga das mulheres que hoje, no ponto de ônibus, uma amiga criou o filho sozinha. Ela tem algumas questões, a família dela culpa ela por tudo. E ela se sente culpada pelo filho. Forte, né? Como é que ela se sente culpada por dar conta de tudo, por cuidar do filho sozinha? Pensa na sobrecarga que isso gera, as cobranças. É verdade. Que cai sobre ela. São cobranças que são feitas diretamente a ela. E isso é terrível. É verdade. E aí a gente entra na questão daquelas mães que não têm o papai para ajudar, né? Não tem o papai para ajudar e não tem a presença masculina para a criação desse filho. Né? É realmente muito pesado, muito pesado. Ela tem que dobrar e desdobrar. Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, do filho, da educação, ensinar o que é certo e o que é errado, né? É muito pesado isso tudo, viu? Essa mãe em particular precisa muito de ajuda. Muito, porque ela só consegue criar esse filho na parte dela. E aí ela tem que se dobrar em dois. A 50% que é da mãe e os 50% que é do pai, que são herdados, que são cuidados. Enfim, há uma sobrecarga enorme que cai sobre ela e acaba caindo também no filho, né? Há uma passagem para o filho disso tudo. Sim. Dessas cobranças. E não adianta a mãe pensar que ela vai suprir a falta do pai. Não adianta, gente.
Não Nossa, adianta. Mãe é mãe, pai é pai. Cada um no seu papel, tá? Cada um no seu papel. Não adianta pensar que vai suprir essa falta. E nem queira, porque vai muito além da sua possibilidade como mulher e como mãe, tá? Vai exatamente. muito além. A culpa, Neia, a culpa materna também tem essa culpa que não nos pertence, né? Que ser mãe é uma missão é uma missão divina. A verdade é essa. Ser mãe é uma missão divina. É participar da criação junto com o Criador. Isso é tão tremendo que a gente sabe que tem homens que gostariam muito de ter essa experiência, né? Que desejam, mas é impossível. O Criador nos escolheu para trazer vida através de nós. Só que junto com esse poder de criação, vem esse fardo. Esse fardo que não foi colocado por Deus, que é colocado pelas pessoas, pela sociedade. Que fardo é esse? O fardo da culpa constante. Aí eu pergunto para você que está aí participando dessa live, quem nunca se sentiu culpa por trabalhar? A mãe que trabalha fora e tem que deixar o filho numa creche. A mãe que trabalha e tem que deixar o filho, às vezes, com a avó, não é? Ou, às vezes, tem que pagar alguém para cuidar do filho. A mãe pode estar lá no trabalho dela, mas ela se sente culpada. Por quê? Porque está dentro de nós, mulheres, a importância de cuidarmos, de criarmos os nossos próprios filhos. Está dentro de nós, por mais que negue, a pessoa pode negar, mas não, a gente quer pegar no colo, a gente quer amamentar, é isso que a gente quer, né? A gente quer dar proteção para o nosso filho. Só que o que acontece? Quando a mulher tem que trabalhar, ela se sente culpada, que ela não pode fazer tudo isso. Ela não pode dar. Eu tive esse privilégio com meu segundo filho, graças a Deus. O primeiro, ele teve de passar pela creche, tive de pagar gente para cuidar. Mas no segundo filho, eu pude criá-lo. Eu mesmo dentro de casa, meu maridão bancando tudo. Que coisa preciosa. Mas é muito pesado quando tem que trabalhar, né? A gente sente culpa por ter que trabalhar, culpa por descansar. Eu não posso descansar, é muita coisa para fazer. Eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta. Aí quando você senta um pouquinho, só um pouquinho assim, vem aquela ruguinha na testa. Meu Deus, tanta coisa para fazer, deixa eu levantar, né? Outra culpa por dizer não. Quando você recebe, por exemplo, um convite, você está exausta. Ou tem um pedido lá, mãe, faz isso para mim, você está exausta. Você não está aguentando mais. Mas você tem que dizer não. Você precisa dizer não. Mas você se sente culpada e diz, tudo bem, ok, filhinho, tô indo. Não é assim, né? Desse jeito. Culpa por não ser perfeita, gente. Quem nunca sentiu essa culpa? Eu não dou conta. Não, Quando às isso aí. vezes, quando às vezes o filho, alguém cobra, seu filho está fazendo arte, culpa até nesse sentido, pelas os enfrentamentos do filho, a falta de educação, tudo cai em cima da mãe, né? Então são muitos pesos que a mãe pode carregar, tá? Isso é muito sério mesmo. Mas, na verdade, essa culpa ela não é legítima. Essa culpa não é verdadeira. A gente acaba carregando o que não nos pertence. Esse fardo não é nosso. Né, Ney? Esse fardo não é nosso. Nós não escolhemos esse fardo. Mas a gente acaba assumindo todo esse peso e gemendo e carregando. Raízes ficam ali, registradas no inconsciente, né? Aquelas marcas lá de trás. Mas a boa notícia é que tudo isso tem jeito, né, Né? Com Tem como resolver. certeza. Tem como Tem como resolver tudo isso, mãezinha. Olha aí. Como que resolve isso, né? com terapia, com autocuidado, com Autocuidado, se se amar olhar, mais, se né? olhar, se Se amar, tirar um olhar. tempinho para você. Sabe Isso aquele é batom que tem muito tempo que está encostado,
né? Aquele batom que tem muito tempo que tá encostadinho, encostadinho. Pega ele, princesa. Pega ele. Vai andar de bicicleta. Eu costumo dizer que quando a gente levanta da cama, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço é rezar para depois me levantar. Logo em seguida, eu vou ao banheiro, vou me olhar no espelho. Uhum. Além de escovar, vou passar meu protetor, vou passar meu batom com cuidado, no meu tempo. Se o dia tiver mais corrido, que eu preciso sair, aí beleza, mas tem que ser feito. Ah, gasta 5 minutos? Gaste Tranquilo. 2, gaste 3, mas se ame, se admire. Todas nós somos bonitas. Só precisa desse tempinho para nos olhar, para nos amar. Logo depois você pode amar, cuidar, se transformar nesse amor que você está se admirando. É isso. Exatamente, né? É transformador. É exatamente Libertador, não é? olhar para nós. É olhar para nós. Tirar esse tempinho pra gente. Né? Isso é Fala maravilhoso. pra gente, então, como desprender o abandono de si? Um passo por vez. Como desprender? Vamos lá. Durante muito tempo, você aprende a se deixar por último. Primeiro ele, primeiro as crianças, primeiro as coisas, e você vai se deixando. Você é o último a cuidar de todo. Antes, para depois cuidar de si. Isso vira a se definir a função materna, né? A ser mãe, a se anular. Aí você se anula como mãe e prioriza os outros. Esquece do ser mulher, que foi o que eu Engraçado acabei que é uma coisa de que a dizer, gente fazia, né? A gente né? fazia com as nossas mães. A gente colocava peso nelas, né? Peso Eu já nela. coloquei. Eu falo porque eu já fiz isso. Eu já coloquei peso Eu em acho cima que da minha mãe. todo Eu já mundo, viu? desobedeci, né? Então, tudo isso, até a desobediência é um peso. A gente colocava nas nossas mães. Só que agora, nós somos as mães. Aí a gente, sem perceber, vive esse ciclo, esse loop, né? Minha mãe foi Exatamente. assim, comigo vai ser do mesmo jeito. Exatamente. Precisa ser quebrado. Porque cuidar de nós não é um egoísmo, não é um ato de egoísmo. Não. A gente está nos priorizando cuidar de nós para depois cuidar do outro. E esse cuidar do outro vai ser muito melhor. Você vai estar muito melhor para cuidar do outro. Se primeiro Muito mais você leve. se enxergou mais leve. Exatamente. É isso. Aí você aprende a olhar você com gentileza, sabe? Isso é um aprendizado. Aí tudo se torna mais leve, mais equilibrado. Dessa forma. Não vai ter aqueles gritos tão conhecidos, tão famosos, né? Com as crianças. Você não vai atropelar a fala do outro. Até o relacionamento, o ambiente do lar se torna mais confortável, mais agradável, né? Eu creio que tem Exatamente. situação até de marido que às vezes demora para chegar em casa, porque sabe que vai chegar em casa e encontrar uma caninânia. Acho que é assim que fala, né? Uma Verdade. mulher irada, preparada para briga, para guerra. Mas quando você se cuida, a leveza vem e quem sai tem vontade de voltar. Não é Exatamente. verdade? E isso acontece de um passo de cada vez. Então, é aos poucos que essas mudanças vão acontecendo. É um pequeno gesto de autocuidado que nós nos priorizamos, né? Você Onde pontuou aí priorizamos. alguns exemplos? Vamos ver aqui. Você fala sobre o desprender? Não, sobre esse autocuidado. Você pontuou alguns exemplos? Falo que quem está assistindo aí pode ficar, às vezes, né? O que eu poderia fazer, por exemplo? Uma caminhada, uma atividade física, um prato especial, uma comida gostosa que você gosta, fazer para você é autocuidado, né? Exato. Vai no salão, arruma o seu cabelo, compra uma roupa que você goste. Tudo isso tem a ver com o quê? É melhorar a nossa autoestima, é a nossa autoimagem.
né? É fazer aquilo que nos traz prazer. Exato. Esse cuidar de nós que eu falei no primeiro momento que você acorda, isso é um Sim, autocuidado. Isso é um reflexo, é um autorreflexo de você se admirar, tirar esse tempinho para você. Isso é um autocuidado. Valiosíssimo, porque é interno. Você está sentindo, você está se sentindo bem. Isso é o sim. melhor autocuidado, não é? Aí depois tem esse tempinho que tiramos para nós. É necessário. Inclusive, né, falando em autocuidado, uma coisa que é muito importante e libertadora ao mesmo tempo é falar sobre o que nós estamos vivendo. É essa mãe falar sobre esse peso. Por quê? Quantas vezes o engolir o choro, o disfarçar o cansaço, o abafar a raiva e seguir como se estivesse tudo bem é a realidade. Quantas vezes é isso que acontece, né? Ser forte o tempo todo virou uma armadura, só que, sem perceber, essa armadura que protege, ela também aprisiona. Essa armadura aprisiona. Então, falar sobre o que dói é um passo de cura, é um passo de cuidado. Aí você pode pensar, mas eu vou falar com quem? Hoje em dia, né? O povo tá tão fofoqueiro, tá tão difícil a gente saber com quem conversar, não é verdade? Às vezes você acha que uma pessoa é seu amigo, ele é só seu colega, é só seu conhecido. Você fala com a maior boa vontade, porque só sabe quem é seu amigo ele mesmo. Tá? A Neia não sabe se eu sou amiga dela, né, Neia? Eu Não. sei se eu sou amiga da Neia. Então a gente precisa ter esse entendimento, que também é libertador, né? Como Claro. assim? Eu não vou sair falando das minhas mazelas, dos meus problemas com qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa de confiança mesmo, tá? E se você não tem, por exemplo, um amigo com quem possa conversar de confiança mesmo, aí tem a possibilidade da terapia, porque existe um código que nos obriga realmente, que nos leva a entender a necessidade, a importância, a obrigação de sigilo. O que é tratado dentro da terapia fica ali dentro. O Exato. que sai dali de dentro são os resultados que a pessoa vai ter durante a vida. Isso aí sai mesmo, porque é garantido. Mas, às vezes, é isso que a pessoa precisa. Está precisando de conversar. Quantas vezes no atendimento, eu creio que você já deve ter passado por isso, né? Por mais que a gente tenha um protocolo para ser respeitado e aplicado, né, no TRG, quantas vezes no atendimento a gente gasta ali, às vezes, 2, 3, 4 sessões só acolhendo a pessoa só transbordando, porque ela Verdade. estava entulhada de problemas, de angústias, de dores. Aí a gente vai acolher, esse acolhimento, gente, creia você ou não, é libertador, tá? Tipo, no primeiro acolhimento, a pessoa está de um jeito, chega um ponto que a pessoa parece que é outra. Por quê? Porque ela precisa falar. Porque ela precisa de falar, colocar para fora aquilo que está acontecendo dela e buscar respostas. Não é assim, né? Seguro. É onde você encontra um espaço seguro, um sigilo absoluto, onde a gente não fala nem nome, né? Mas a pessoa vai, através de cada sessão, ela vai chegando diferente a cada sessão. Exatamente. Ali ninguém vai escutar, engole o choro. Na sessão, Vamos o que a acolher. gente vai falar é: se a emoção vier, chora, libera, entrega, não prende, não prende. Ninguém está aqui para te julgar. Essa é a Não. postura do terapeuta comprometido com o que faz, né? Ninguém está aqui para te julgar, para apontar o dedo. Então, a realidade é essa. Muitas vezes, esse cuidado é fundamental. Fundamental. Uma coisa que outro dia eu vi a Sandy, do Sandy Júnior, até postei aqui no meu Instagram, ela falando, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Eu E eu vi. concordo com ela. Eu concordo porque eu achava que eu não precisava de terapia. Até que um dia eu fui fazer e vi, meu Deus, como eu precisava disso. Comigo foi do mesmo jeito. Foi libertador, me tirou de tantos traumas da minha infância que eu nem sabia que eu tinha. Nem sabia que tinha. Olha só, hein? Mas
Mas depois das sessões eu falei, gente, sou outra pessoa. Neia, para finalizar aqui então, minha querida, acho que foi muito bom, né, toda a partilha, né? Mas a gente fala sobre essa questão de externar, porque guardar tudo tem um custo. Guardar tudo tem um custo muito alto, tá? Adoecimento emocional, a irritabilidade constante, frequente, permanente, tá? Eu lembro que eu travava os dentes de tanta raiva que eu sentia, porque eu Também. estava retendo coisas. Eu, literalmente, tá? Eu acabei desenvolvendo bruxismo por causa disso. Quando você guarda tudo, a sensação de estar apagada dentro da própria vida é a realidade, tá? É isso que a gente sente. Então, mãezinha, entenda, existe solução, tem resposta. E para você que ficou até agora com a gente nessa live, já estamos encerrando. Para você que ficou até agora com a gente, nós vamos fazer aqui o sorteio de 2 sessões de clareza, né? Né? Você quer conduzir a sua primeiro? Você que está aí assistindo, manda o link aí para alguém que você quer que participe, porque vai ser agora o sorteio. Vai ganhar E nós vamos fazer, nós vamos dar a orientação aqui, você vai fazer e vai participar do sorteio com a gente. Tá bom? Qual que vai ser o Vamos? seu jeitinho aí, né? Sorteio a sua sessão, então. Vamos lá. A minha sessão, para quem está aqui ao vivo, participou conosco, nos ajudou, dando seu depoimento, participando conosco, merece uma sessão de Não é? clareza, né? Ter um ponto inicial para esse autocuidado. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar esse presente maravilhoso. Vamos lá. Vamos. Quem estiver aqui na live e colocar primeiro, mas primeiro para que eu veja, tá bom? O primeiro que aparecer aqui. Não sei se para vocês, mas aqui onde eu moro tá friozinho agora. É uma época que se inicia as gripes, né? Agora é a época das gripes. Então, quem colocar primeiro o nome de uma fruta, aqui eu escrever aqui. Rico em vitamina Tá C. dando muitas dicas. Vamos lá. Quem colocar primeiro o nome da fruta vai ganhar essa sessão de clareza comigo. Vamos Vamos lá. valendo. Estou acompanhando aqui, né? Quem vê primeiro, né? Vamos ver. Eu vou primeiro. Que Vamos lá. fruta é Coloca essa? o nome de uma fruta aí. Tem uma filhinha aí, né, Neia? Tá aqui, chegou Mostra aqui agora. o rostinho aí, princesa. Aê, lindona. Deus abençoa. Ô, Neia, alguém colocou acerola. Laranja. Laranja. Laranja? Laranja. Ah, que legal, Deixa eu ver quem foi. Elina. Peraí. A primeira, bom, para mim aqui, o primeiro nome que apareceu foi Elina Lacerda. Elina, Isso foi isso, mesmo, exatamente. né? Elina. Aí, Elina, Exato. depois dessa live você vai entrar em Parabéns. contato. Entre em contato com a Neia aí, tá bom? Você vai ter esse direito aí, esse privilégio, ter uma sessão de clareza com ela. Ter certeza que vai ser Exatamente. top. Muito bom mesmo. Vamos lá. Bom, agora eu quero sortear a minha sessão de clareza, né? Já está aqui a resposta. Mães dedicadas entregam seu tempo, energia e afeto para cuidar dos seus filhos, não é? E essa dedicação muitas vezes gera títulos, não é assim? Como a gente já falou aqui, guerreira e por aí vai, né? Ou seja, gera adjetivos atribuídos a essas mães. Então, a pessoa que escrever, a primeira pessoa que escrever nos comentários o adjetivo de mãe que está escrito nesse papel que eu anotei, vai ganhar a sessão de clareza comigo. Vamos lá. Vamos lá, gente. A primeira que escrever, mãe, o quê? Mãe isso, mãe aquilo. O que seria? Qual o adjetivo? Se fosse para você, por exemplo, colocar aí, a minha mãe é, né? Acho que a explicação está bem clara aí, não tá? Você já deu, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos escrevendo, gente. Quem será que vai ganhar a sessão de clareza?
Ah, não é guerreira, não é guerreira. Não, não, eu não quero saber de guerreira, não. Exatamente. Guerreira, Não é guerreira, é uma outra situação que eu admiro muito. Linda também não é linda, Selma. Vamos lá, Dalva, não é guerreira, mas você pode tentar de novo. Coloca outro adjetivo aí, um outro título que as mamães muitas vezes ganham. Determinada também não é determinada. Vamos lá, gente. Para você aí, né? Tá aparecendo outro? não, Observa tá aí igual. para mim. Eu tô olhando. Tá indo por aí mesmo, né? Tá. Vamos lá. Não, Gente, tá mãe não coloca, não. faltando inspiração, gente. Amorosa, ô Dalva, também não é, Dalva. Não é amorosa. Vamos dar risquem. Vamos ver quem vai Vamos ganhar lá. essa sessão. Não. Vamos lá. Aí eu não posso dar dica, não, porque se eu falar mais aqui, eu vou falar a palavra. Mãe coruja, que bonitinho! Não, mas não é mãe coruja, não. Eu amo a mãe coruja, eu sou coruja. Também sou coruja. Vamos lá, meninas. A verdade é que no final aqui algumas pessoas saíram, né? E mas está valendo. A palavra continua. É para quem está aqui. Você que ficou até o final, você pode ser sim o ganhador dessa live. E eu conto com isso. Vamos lá. Alguém mais tem sugestão aí? Já foi falado guerreira, linda, determinada. Já foi falado mãe Maravilhosa. amorosa, coruja, Maravilhosa. maravilhosa, não é maravilhosa. Resiliente. Resiliente também não é. Maria Geralda, coloca aí um adjetivo de mãe, quem sabe é você que vai ganhar agora essa sessão de clareza. Selma, mãe feliz também não é. Gente, tá difícil, hein? Tá Tá difícil. difícil. Mãe Maravilha, ai que legal. Não, não é Mãe Maravilha. Também não é Mãe Vitoriosa. Tá, então eu vou dar uma dica, gente, para ficar, de repente, não sei se ajuda ou se Facilita atrapalha. aí. Facilita aí. Começa com a letra C. Hum, Não é preciosa. Começa com a letra C e termina com a letra A. Será que eu já te sei qual é. ajudei? Vamos aí, gente. Arrisquem. Eu acho que eu dificultei, né? Não, não é Teve. carinhosa. Não é Não, carinhosa, não. Você achou que era, Neia? pensei. Pensei que era carinhosa, viu? Não. Achei que aqui colocou foi Coral, segundo livro de Provérbios. Provérbios deve ser, né? Ah, deve que estava mencionando a mulher sábia, mas não é a mulher sábia, apesar de que ela é sábia também. Mas ela não é a mamãe sábia. Começa com C e termina com A. Vamos lá, Apareceu gente. ciumenta aí. Apareceu ciumenta. Também não é. Carismática também não é, queridos. Caridosa. Não é caridosa. Quem mais? Quem mais? Adjetivo de mãe. Mãe o quê? Começa com a letra C e termina com A. Não é capacitada, Selma. Gente, vamos lá, vamos lá. Difícil de sair essa sessão, hein? Ô, Elina, você pode continuar arriscando. Se você ganhar mais uma, você vai doar para alguém. Tá É, bom? ótima ideia. Ótima Pode ideia. continuar arriscando. Cuidadosa. Não é cuidadosa. Alguém quer que fale a letra do meio. Corajosa. Corajosa. Selma, terapeuta Ai, emocional. saiu! A Maravilha! Selma ganhou.
A Selma ganhou, olha aí. É a corajosa. E, gente, quem é essa mãe corajosa? Aquela mãe que enfrenta dificuldades, né? E tomar decisões importantes é com ela mesma. E ela é corajosa o suficiente para procurar ajuda quando precisa. Essa é a mãe corajosa. Porque procurar ajuda precisa de ter coragem. Tá bom? Aqui, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Foi um privilégio muito grande, tá? Muito grande mesmo. Quer deixar seus agradecimentos aí, Néia? Fica à vontade. Sim, quero agradecer a todos que participaram, tiraram esse tempinho para a nossa live ficar ainda mais rica de comentários. Enfim, foi valiosíssimo esse tempo que passamos juntas para debater um tema tão precioso, tão assim, que precisa mesmo desse cuidado, dessa Esclarecedor, né? visão. Esclarecedor é a palavra, voltados para nós mesmas. Então, enfim, eu só tenho que agradecer a todos que estavam aqui conosco nessa live. E obrigada, Rosângela, também por essa parceria, que foi maravilhoso. Foi só agradecer mesmo. E dizer, sigam nós duas lá no Instagram, façam isso, que a gente traz sempre Nos coisas acompanhe, relacionadas né? ao autocuidado, à terapia, enfim. Não deixem de nos seguir. Estamos lá para trazer coisas fantásticas para vocês, para o dia a dia, para a autoajuda. É isso. E se essa live fez sentido para você, pega esse link e compartilha com alguém, porque vai ficar disponibilizado no nosso Instagram, tá bom? Vai ficar gravada lá. Não, como eu gosto de dizer, se te abençoou, abençoa outros também, tá bom? Obrigada, Alessandra, nossa mentora, por nos motivar e incentivar, né? A fazer esse tipo de trabalho. E uma coisa é certa, não vai ficar por aí, não. Daqui a pouquinho a gente está vindo aí com mais conteúdo interessante e contamos sempre com vocês por aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tenha uma noite abençoada. Gratidão para todos. E você que ganhou da minha live, entre em contato, deixa algo escrito aí, né? Entre em contato, porque eu não tenho como tirar print da minha tela aqui agora. E a cabeça já tem 52 anos. Manda uma mensagem para nós. Isso aí. Entre em contato. Um beijão. Deus que abençoe a todas. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.